Hoje falaremos sobre a salvação. Você sabe o que é a salvação? Existe pelo menos dois conceitos sobre a salvação. O primeiro é que a salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável, como por exemplo, um livramento, quando você é salvo de um perigo, ou uma cura alcançada, quando você é livre de uma enfermidade e etc. E também existe a condição de salvação eterna, que é a salvação celestial ou salvação espiritual, que faz referência à salvação da alma, pela qual a alma se livraria de uma ameaça eterna, o que esperaria depois da morte, ou seja, quando uma alma é livre do fogo do inferno. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você será edificado pela palavra de Deus. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. O Deus da Bíblia Sagrada é essencialmente o Senhor que salva. O significado dessa salvação e o que esta supõe são descritos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Pode significar vitória em uma batalha, recobrar a saúde ou alívio do pobre e necessitado. Tudo isso no contexto da eleição divina de Israel. Também significa que Deus cria um novo Israel, uma nova Sião, um novo mundo, baseado na revelação do Senhor. Inclui de maneira particular a crescente esperança do Messias, o agente da salvação de Deus. No Novo Testamento, a salvação provém de Deus e está centrada em Jesus. Inclui o bem-estar físico e espiritual, o perdão de pecados, o dom da vida eterna, a adoção como filhos de Deus e o dom do Espírito. Salvação é o que Deus fez por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o que está fazendo mediante a obra do Espírito Santo e o que há de fazer na consumação do reino. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Eva e Adão comeram do fruto proibido do jardim do Éden, nossa natureza foi contaminada pelo pecado. Nós, seres humanos, pecamos diante de Deus através de nossas palavras, pensamentos e atitudes. O pecado é a desobediência e não existe pecado grande ou pequeno. Diante de Deus, tudo é desobediência. Seja uma mentira falada, um pensamento malicioso ou uma prática de alguma coisa errada. Com isso, passamos a viver em rebelião contra o Criador, ou seja, nós ofendemos a santidade de Deus com o nosso pecado. E por causa do pecado, ninguém nunca alcançará o perdão divino de absoluta perfeição moral e será digno de sua glória. Portanto, se houver alguma salvação, ela deverá acontecer de outra maneira, através de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, um plano de salvação foi arquitetado desde quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, e Jesus foi enviado para nos salvar. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 3 e versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ser justificado significa ser declarado justo perante os olhos de Deus.
Por isso, Deus ainda no Éden prometeu resgatar a humanidade, dizendo que nasceria um homem que iria ferir a cabeça de Satanás. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo é a semente da mulher. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo em sacrifício em nosso lugar. Ele veio para resgatar a humanidade do pecado. Como o salário do pecado é a morte, se fazia necessário o sacrifício de um inocente para remissão do pecado. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes do nascimento de Jesus, eram oferecidos cordeiros para o perdão do pecado. No entanto, essas ofertas já não eram mais suficientes, pois o homem sempre voltava a pecar. E por isso Jesus ofereceu sua vida em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Veja o que Jesus falou em João capítulo 10 e versículo 18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Nesse sentido, devemos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e passar a viver a vida nele para alcançarmos a salvação. Apesar de ter se sacrificado, Jesus Cristo espera que os homens aceitem esse sacrifício. E aceitar é escolher viver segundo a vontade de Deus, renunciando o mundo e o pecado. Veja o que está escrito em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi capaz de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, por causa do seu grande amor pela humanidade. Porém, a decisão de aceitar esse sacrifício é nossa. Essa decisão é pessoal e devemos tomar aqui e agora. Quando você aceita o sacrifício feito por Cristo, você passa a crer em sua palavra e, por consequência, você abandona todas as coisas que não agradam a Deus, para passar a ter a vida em obediência total a Deus. Com isso, você é presenteado com a vida eterna. Falar que crer em Jesus Cristo e não ter uma vida voltada para Deus ou uma transformação de caráter é contraditório e você está se enganando. Por isso, creia na palavra de Deus e ande conforme ela nos orienta. Mas Jesus Cristo está nos salvando do quê? Da morte. A morte, como consequência do pecado, não se refere apenas à morte física, mas também à morte espiritual. O homem, após a morte, é julgado pelos seus pecados e pode ser lançado no inferno, onde passa a ser atormentado eternamente. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Este será o momento onde você estará diante de Deus para ser julgado pelos seus atos aqui na terra. Por isso, você precisa se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, para que eles sejam apagados e você seja justificado por Jesus.
O inferno um dia será lançado em um lago de fogo eterno, onde haverá sofrimento para sempre. E por fim, a morte eterna representa a separação de Deus, ou seja, o homem nunca mais poderá alcançar o perdão. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do verso 14 ao 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O seu nome só é escrito no livro da vida quando você toma a decisão mais importante de sua vida, que é aceitar a Jesus. Por isso, você precisa aceitar a Jesus Cristo para não ser condenado. Acima de tudo, Jesus prometeu que voltaria para buscar os cristãos, para morarem com Ele nos céus. Então, não perca mais tempo e entregue a sua vida a Jesus e permita que Ele transforme a sua vida e te ajude a esperar esse grande dia. Que Deus te abençoe. Você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja que a partir deste momento o seu nome seja escrito no livro da vida, faça essa oração de confissão comigo agora. Mas fazer essa oração ou qualquer outra oração não é capaz de salvar a sua alma. Você precisa confiar em Jesus Cristo e servir a Ele em espírito e em verdade, pois somente Jesus pode providenciar o perdão para os seus pecados. Então diga assim comigo: Deus, eu sei que tenho pecado contra Ti e mereço castigo, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono os meus pecados e aceito a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Apaga o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da redenção. Amém. Agora que você aceitou a Jesus como seu único Salvador, procure uma igreja mais parecida com a Bíblia e passe a frequentá-la. Vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Esteja preparado para o dia do arrebatamento. Viva em santidade diante de Deus e muito obrigado por ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.